Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Misericórdia. Glória a Jesus. Fala igual um amigo meu no trabalho. Tá feio? Tô brincando. De novo, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Hoje nós estamos no culto de adoração a Deus. Você que se pode, irmão, se coloque de pé em nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo 11. Essa noite nós iremos falar um pouco. Nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Glória. Confesso que até as 3:30 da tarde eu nem sabia que eu ia pregar, mas eu deitei e dormi. Eu levantei e Deus falou ao meu coração no tema as decisões são as nossas decisões que determinam o nosso futuro. Você pode repetir comigo em nome de Jesus? Vamos lá. 1, 2, 3. São as nossas decisões que determinam o nosso futuro. Então, livro de Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim, irmãos: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te damos graça por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. Fale conosco, nos exorta, nos edifique, nos ensina. Que o Senhor venha nos dar uma direção, que o Senhor venha conduzir essa ministração, aquilo que o Senhor quer falar conosco.
aquilo que o Senhor quer ajustar dentro de nós, meu Pai. Senhor, nos capacita, que o Teu Espírito Santo venha nos encher cada dia mais e nos revestir e nos dar a Tua direção, em nome de Jesus. Pode se sentar, você que pode, irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Desculpe pela tosse, estava um pouco resfriado esses dias, mas vamos lá. Meus irmãos, essa passagem é bastante ministrada nos cultos de evangelismo, mas a gente pode sim pegar esse texto e aplicarmos para nós que somos cristãos. E por que decisões, irmãos? Qual é a importância das decisões na nossa vida diária? Então perceba que a todo momento nós estamos tomando decisões. Como as decisões impactam a nossa caminhada espiritual? Então, a decisão que tomamos, Pastor Val, essas pequenas decisões diárias, as grandes decisões que tomamos, elas impactam em nossa vida espiritual. Se nós pararmos para ouvir algum irmão ou irmã que esteja desanimado, você vai perceber na fala que foi algum tipo de decisão que foi tomada, que impactou e gerou aquele desânimo na sua caminhada cristã. Então, é muito importante a gente entender isso. E eu quero aqui começar essa mensagem de trás para frente. Naturalmente eu começaria essa mensagem falando do erro do filho pródigo, as decisões erradas que ele tomou, mas eu quero começar de trás para frente. Por quê? Porque nós vamos usar esses 4 pontos para analisar a vida do filho pródigo, aonde ele errou, o que ele fez de errado, aonde ele perdeu, o que fez ele, o que aconteceu com ele para que ele sentasse e desejasse comer bolotas de porcos. Então vamos lá. Os quatro principais passos para nós tomarmos uma decisão. Primeiro, oração. Jamais podemos tomar uma decisão sem orar. Buscar a orientação de Deus através da oração. Certa feita, Davi ia sair para batalhar. E Davi disse: Senhor, o Senhor aprova que eu vá para a batalha? E Deus disse: não, Davi, aguarde que eu te darei o sinal. E Davi, ele esperou. Por quê? Porque se Davi precipitasse, Davi ia perder a batalha. Então, primeiro passo, oração. Não podemos tomar decisão nenhuma, por mínima que seja. Não podemos tomar decisão sem consultar o Senhor. Segundo, leitura da palavra, estudo da Bíblia para encontrar princípios divinos. Então vamos lá. Além de tomarmos decisões sem orar, ainda, pastor, nós tomamos decisões quebrando princípios da palavra. E o que Jesus disse? O meu povo perece por falta de
conhecimento. Então vamos lá. Quebrar princípios através de uma decisão nossa, na expressão popular aí fora, vai dar ruim. Então, antes de tomar uma decisão, a minha decisão precisa estar alinhada com a palavra. Terceiro, conselhos. Abra para mim, pastor Val, Provérbios capítulo 11, versículo 14. Olha a importância de um pastor dentro de uma igreja, irmãos. Leia para mim, pastor, antes de eu falar. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselhos, há segurança. Está vendo? Conselhos. Buscar conselhos de líderes espirituais e até mesmo de irmãos na fé. Então, ou seja, antes de eu tomar uma decisão, eu consulto o meu pastor. Agora existem pessoas, irmãos, porque pessoas orgulhosas, irmãos, me desculpe. Eu tenho aprendido muito isso, pastor. Eu tenho estudado, irmão, psicologia. E a pessoa que não se conecta com a outra pessoa é uma pessoa orgulhosa. Pessoa orgulhosa, soberba. Porque para a gente ter crescimento espiritual, a gente precisa se conectar com as pessoas. Então existem pessoas que falam assim: o pastor ele não manda na minha vida. O pastor ele não tem nada a ver nas minhas decisões. Só que daí quando dá ruim a pessoa vem: pastor, ora por mim. Então o que a Bíblia está dizendo? Por falta de conselhos, pessoas, elas são destruídas. Ou pessoas vão buscar conselhos em pessoas que não exercem a mesma fé. Porque é a melhor amiga, porque frequenta a minha casa, ou melhor amigo e frequenta a minha casa, eu vou buscar conselho dele. Aí é a hora que o diabo ele entra na pessoa. E eu vou dar a base bíblica para vocês essa noite. E o diabo toma a boca daquela pessoa e te dá uma direção ruim. Exemplo: Pedro ainda não estava revestido com o Espírito Santo. Quando Jesus verbaliza para Pedro, dizendo: Pedro, é chegada a minha hora, tal. O diabo entra na vida de Pedro e fala: não, Senhor, eu vou contigo até a morte, não vou permitir isso. O que Jesus olha para Pedro e fala: vai para trás, Satanás. Porque já não era Pedro falando. Então, para mim tomar uma decisão, eu preciso consultar pessoas que exercem a minha fé principal, o cônjuge dentro de casa e o meu pastor, sim. Sentar e conversar com o meu pastor sobre a decisão que eu vou tomar. Não é expor a sua vida, mas é consultar. Porque Davi tinha sucesso nas suas guerras. Davi consultava os profetas. Se você ler a Bíblia, você vai ver reis no Velho Testamento consultando profetas para sair para batalhar. Claro que o pastor precisa estar alinhado com a palavra. Não é que o pastor ele vai mandar em nossa vida, mas a gente vai pedir o conselho de um líder espiritual, porque nós estamos debaixo da cobertura espiritual. Mas o que está acontecendo hoje, irmãos? O que Paulo escreve a Timóteo? Eu acho que é capítulo 4, versículo 3, que no final dos tempos, pessoas, a sã doutrina ia ser como comichões. A pessoa ia andar no seu próprio caminho.
As pessoas estão inventando maneiras de servir a Jesus. Pessoas estão inventando maneiras de servir a Cristo. Eu tenho o meu jeito de servir a Jesus. Eu tenho a minha forma de pensar. Vai levar a pessoa para o abismo. Então, terceiro, buscar conselhos. Não em pessoas ímpias. Não em pessoas que não temem. Por mais que a pessoa fez um favor muito grande para você. A pessoa te ajudou você no momento mais difícil da sua vida. Mas se não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, me desculpa. Quem guia essa pessoa é o diabo. Quatro, ter discernimento. Vou abrir aqui Filipenses 1:9. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Você também, se quiser abrir na sua Bíblia, anotar. Filipenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim, Paulo dizendo aos filipenses: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Como está na sua Bíblia, pastor? 10. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9 e 10. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês provem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que o amor deles em Cristo, no próximo, aumente, e mais em ciência e todo o conhecimento. Para quê, irmãos? Para ter discernimento. Tem pessoas que elas saem tomando decisão sem ter discernimento nenhum. Ela só observa o bônus, mas ela não observa o ônus, a perca. Ela só olha para o lado positivo. Mas espera um pouco. Analisou o lado negativo da história? Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. Eu financio uma casa. E nessa casa eu tenho que pagar 3 mil reais por mês. Hoje, eu estou com um salário, vamos supor que eu ganhe 7 mil. Mas será que daqui 20 anos eu vou estar ganhando 7 mil também de novo? Então é uma coisa que tem que se pensar. Eu vou financiar um carro. Hoje eu estou empregado. Mas será que daqui 2 anos eu vou estar empregado? Então tudo isso é o que? É discernir. A gente tem que entender que uma decisão a ser tomada, lembra que eu comecei dizendo? Ela impacta na nossa caminhada espiritual. E nós vamos ver um pouquinho isso mais para frente. Mas vamos lá então. 4. A oração, leitura da palavra, conselhos, buscar conselhos de pessoas espirituais, líderes espirituais, ou no caso, nosso pastor. 4. Ter discernimento. E agora que eu quero entrar na parábola do filho pródigo com vocês. Primeiro ponto aqui, vamos lá. Ele já começou tomando decisões erradas. Você que está com a sua Bíblia aberta, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que pertence. Primeira decisão errada. Já chegou pedindo a herança do pai. O pai nem tinha morrido ainda. Já chegou, irmã Helene, pedindo a herança do pai. Você já pensou, irmã Helene? A gente dando em vida nossos filhos pedindo a herança para nós? Dá o dinheiro, mãe. Não dá certo. Primeiro erro dele. Já desrespeitou o seu pai. Porque ele foi e pediu herança. Então imagine
o que o pai dele sentiu na hora que ele pediu a herança. Segundo, vamos lá, segundo erro que ele cometeu. O primeiro erro que ele cometeu foi desrespeitou o seu pai, não honrou o seu pai. Ele colocou o seu pai para baixo dele, porque ele pediu a herança. Ele estava falando: pai, o que vale aqui para mim é o dinheiro, o senhor não me vale nada, o que vale é o dinheiro para mim. Segundo, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Segundo erro dele, saiu da casa do pai. Outra decisão precipitada. Saiu da casa do pai, foi embora. Terceiro, ele começou aqui, ó. Foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Terceiro erro dele, ele começou a viver uma vida devasta, dissolutamente, ou seja, ele começou a quebrar princípios. O pai tinha lhe ensinado de uma forma, mas ele estava vivendo ao contrário daquilo que foi lhe ensinado. Então, terceiro erro dele, ele começou a viver uma vida dissolutamente, uma vida devasta, uma vida sem ética moral, sem princípio nenhum. Quarto erro dele, e havendo ele gastado tudo, não soube administrar o seu dinheiro. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então vamos lá, primeiro erro dele, pediu a parte da fazenda, não respeitou o seu pai. Segundo erro, pegou as coisas e foi embora, saiu da casa do pai, saiu da presença do pai. Terceiro erro, começou a viver dissolutamente, uma vida sem moral nenhuma, sem princípios. Quarto erro, quarta decisão errada dele, gastou todo o seu dinheiro. Então, diante desses 4 erros, dessas 4 decisões que ele tomou, em algum momento você acredita que ele orou? Em algum momento você acredita que ele leu a palavra, ele buscou na palavra conselhos, ele viveu na palavra? Você acredita que ele buscou o conselho de alguém que tinha princípios bíblicos? Você acredita que ele teve algum discernimento daquilo que podia causar ele tomando essas 4 decisões que ele tomou? Em nenhum momento ele fez isso, irmãos. Então perceba para você ver o impacto que trouxe na vida dele essas 4 decisões que ele tomou. Então nós podemos aqui essa noite dizer que as decisões que ele tomou, pastor Val, foi através de emoções que o dominou. Preste atenção, cristão não toma decisão por emoções, por sentimentos de euforia, por sentimentos de alegria, por sentimentos de tristeza. Vou te dar um conselho para você essa noite. Quando você for tomar uma decisão, se você estiver muito triste, não a tome. Se você estiver muito contente, muito alegre, eufórico, não tome decisão, porque você vai prometer coisa que você não vai conseguir cumprir depois. Então, você acha que nessas 4 decisões que esse jovem tomou, você acha que ele orou? Você acha que ele leu a palavra? Você acha que ele buscou conselho em alguém sábio, líder espiritual?
Ou você acha que ele teve algum discernimento? O que ele pensou que podia causar para ele? Claro que não. Ele tomou as decisões baseadas em suas emoções, na sua mente de jovem, na sua mente em desbravar o mundo, em sair de casa, em ter a sua independência, quem sabe? Mas o que aconteceu com ele? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Você acha que quando ele pegou o dinheiro, ele começou a gastar? Você acha que ele pensou que, ele analisou que poderia ter uma fome? Que poderia ter uma grande seca? De maneira alguma, irmãos. E como nós vivemos desse jeito? Cristãos hoje frustrados na fé, porque não sabem administrar o dinheiro, porque não toma decisão baseada nas emoções, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Acho que 2 semanas atrás, isso aqui é exemplo para nós, irmãos. Eu e a Cris, nós estávamos com uma grande dificuldade, irmãos. E eu precisava tomar uma decisão. Até então eu não tinha parado para pensar, pastor Edilson. E eu disse, não, vamos. Falei para a Cris, vamos. Aí o patrão chegou e falou para mim assim, hoje você não vai trabalhar no sábado. Como eu estava naquela correria, naquela semana, igreja, trabalho, tinha que estudar na faculdade, curso daqui. Eu estava com a cabeça muito cheia, eu acabei olhando para a Cris e falei assim, não, Cris, vamos fazer o que tem que ser feito, pronto. Só que sábado de manhã, pastor, eu acordei, que eu liguei para os senhores sábado de tarde. Eu acordei, cabeça fria, irmãos. Sentei no sofá. A Cris estava deitada, dormindo, as crianças dormindo. Fiz um café, pastor Edilson. Peguei o computador que eu ia estudar um pouco. Aí eu acabei estudando, tomei um café e comecei a pensar. Aí eu comecei a analisar a decisão que eu tinha tomado. Falei, poxa, até que ponto vale eu brigar por causa disso? Aí eu comecei a questionar. Será que eu vou ter paz? Será que pode acontecer algo? Aí eu comecei a questionar. Quando a Cris levantou, eu falei, Cris, eu tinha falado tal coisa para você, mas eu não quero mais. A minha decisão é não. Liguei para o pastor Val, pedi um conselho para ele como meu pastor. E o conselho, sem eu ter falado nada para ele, ele falou a mesma coisa que eu tinha falado de manhã com a Cris. Então olha a importância de você estar tranquilo para tomar uma decisão. Uma decisão errada, você põe a sua vida a perder. Uma decisão errada, o diabo ceifa a sua vida. Uma decisão errada, você perde o seu casamento, você perde a sua família. Uma decisão tomada pelas emoções, de você achar que você está certo. E deixa eu dizer algo para você, nessa decisão eu estava certo. Mas até que ponto vale eu estar certo e perder a minha paz e poder acontecer uma tragédia? Até que ponto vale a minha luta, a minha decisão, a ponto de acontecer uma tragédia? Hoje meu pai não está mais aqui conosco, está descansando na eternidade. Mas meu pai chorava no sofá quando eu conversava com ele, porque ele falava assim, por causa de uma decisão eu perdi minha filha. E Deus avisou antes ele, falou, Dair, Deus usou um missionário, Dair, estou vendo muito sangue, você vai se envolver, vigia. E ele, na emoção de eu não aceito desaforo, eu não levo desaforo para casa, eu quero fazer vingança, meu pai se envolveu em algo que prejudicou ele lá na frente. Até que ponto vale a sua razão?
Se você conversasse com esse jovem, ele ia dizer assim: não, eu estou na minha razão, eu estou certo, o que eu estou fazendo eu estou certo. Mas espera um pouco, mas será que não é a emoção que está me dominando? Abra comigo Gálatas capítulo 6, irmãos. Eu preciso da base bíblica para vocês essa noite. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Capítulo 5. Capítulo 5, irmãos. Fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele começa assim, ó, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ó. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então olha o apóstolo Paulo dando uma ordenança aqui. Andai em Espírito. Então toda a nossa decisão tem que ser analisada, se não vai nos impactar na nossa vida espiritual. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui ele vai falar a obra da carne, mas eu quero nenhum dom, irmãos. Nenhum dom, ó. Versículo 22, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então ele vai falar o que aqui? Temperança. A sua Bíblia está como, pastor? Temperança também? Domínio próprio. Isso é um dom, irmãos. Domínio próprio. Para tomar decisão, você tem que ter um domínio próprio. Você não pode ser tomado. Ganhei um dinheirão, vou sair gastando. Vou analisar primeiro o que eu tenho que pagar. Lá na frente, como que vai ser? Vou fazer tal coisa. Pela emoção, eu chego para o pastor Val: pastor Val, vamos fazer isso, que vai dar certo, vai dar certo. Eu só estou vendo o bônus, irmão. Sol. Não, pastor, vamos para cima que vai dar certo. Aí o pastor Val olha e fala: mas você pensou nisso? Não, pastor, mas nem pensei negativo. Irmãos, o cristão não vive à base de livro de autoajuda, não, irmãos. Nós olhamos para todos os lados. Nós olhamos para todos os lados, porque isso nos impacta direto na nossa vida espiritual. Domínio próprio, irmãos. Irmãos, essa é a geração X. Segundo a psicologia, pastor Val, essa é a geração X. Então, nós que somos pastores, a gente vai ter que se aprimorar na área da psicologia, irmãos. Porque a geração é uma geração, deixa eu usar a palavra certa aqui. Essa geração é uma geração dodói. Você acredita, pastor? Eu acredito que a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. Geração dodói. Geração que não pode falar nada. Essa geração que eu falo, irmãos, que estão vindo, não a gente, mas ainda pegou a geração passada. Essa geração nova, de 18 anos, de 25 anos agora. Geração dodóizinha. É a realidade, geração X. Geração que não tem domínio próprio. Então nós vamos ter que aprender muito sobre isso aí. O cristão tem a vida equilibrada, irmãos. É por isso que um dia eu quero servir a Deus e outro dia eu não quero. Um dia eu quero estar na igreja louvando, um dia eu estou pulando aqui, outro dia eu estou cabisbaixo. Sabe o que é isso? Falta de domínio próprio.
não tem domínio nas emoções. Se sentindo triste, se sentindo angustiado. As emoções não podem nos dominar. Lembra que eu comecei dizendo no sermão? Nós tomamos decisões diárias. Todo dia você toma uma decisão. Todo dia eu preciso tomar uma decisão no meu trabalho e dentro da minha casa. Todo dia a Crisler precisa tomar uma decisão dentro de casa. E cada um de vocês também. E de que forma vocês têm tomado as decisões da sua vida? Pela emoção? Vamos na vibe. Estou nessa vibe, estou unido. Irmãos, a pessoa só vai para trás. Deus está dando a oportunidade para a pessoa, mas a pessoa, por essa inconstância, ela não consegue. Então é necessário pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a dominar nas nossas emoções. Nós às vezes ficamos na condição desse jovem pastor, por causa de ser dominado pelas emoções. Hoje eu não quero, mas ontem queria e hoje não quer. Amanhã eu quero, mas ontem não queria, hoje. O que está acontecendo? Essa inconstância, irmãos. Então nós conseguimos discernir a mentalidade desse jovem agora. Ele era um jovem constante. Deixa eu dizer algo para você. A pessoa que ela não tem domínio próprio, pastor. Nossa, isso é... Como a psicologia ela anda, irmãos, com a Bíblia. Eu tinha muita na minha mente que a psicologia era coisa para louco, psiquiatra. Não, irmãos. É tudo tirado da Bíblia, pastor. Como que pode isso, irmãos? A pessoa que ela é inconstante, presta atenção, pastor, ela não consegue ser feliz na casa que ela está morando. A pessoa que ela é inconstante, ela não consegue ser feliz no casamento que Deus deu para ela. A pessoa que ela é inconstante, ela não consegue. Não estou dizendo que você não precisa melhorar de vida, não interprete dessa forma, mas se você está aqui, seja feliz. Você tem Deus na sua vida, aquele que te completa. Olha, a psicologia foi lá no Salmo 23, e a gente fala o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. Não é que não vai faltar comida, pode ser que falte, pode ser que só coma arroz, mané, e aquele zoinho meio amarelinho. Mas o que o salmista está dizendo para nós? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O salmista está dizendo assim: se Ele está comigo, se Ele me direciona, se Ele me guia, não importa onde eu esteja vivendo e que esteja comendo e que esteja fazendo, eu serei feliz, eu terei a paz que excede todo entendimento. A nossa felicidade não está nas coisas, pastor Val, pastor Edmilson. A nossa felicidade, a nossa paz está em termos Jesus em nossa vida como Salvador. Aleluia. Eu creio, Pai. Aleluia. Glória a Deus. A nossa felicidade, irmã Maria, não é ter a carteira cheia. A nossa felicidade é porque o nosso nome está escrito no livro da vida e somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Eu creio, Pai. Domínio próprio, irmãos. Comece a trabalhar isso na vida de vocês. Quantas pessoas hoje não estão conosco? Estava e já não está mais. Por quê, pastor Edmilson? Porque não tiveram domínio próprio. Hoje eu vou largar dele, hoje eu vou largar dela, hoje eu vou sair de casa, hoje eu vou chutar o balde no trabalho. Poxa, precisa do trabalho, cara. Até onde o trabalho servia, agora não serve mais.
Hoje eu vejo pessoas lá no meu trabalho reclamando do serviço. Eu falo, puxa vida, a empresa lutando para nos segurar aqui por causa dessa crise, e o cara falando mal da empresa. Irmãos, não permita que as emoções te dominem. É possível você ser feliz no casamento que você está. É possível você ser feliz na casa que você mora, no bairro que você mora. Pastor, mas eu tenho vontade de morar na Nova Piracicaba. Amém, irmão, vai. Ora a Deus, mas não deixe de ser feliz aqui. Sabe qual é o problema nosso? Que nós temos tudo, pastor. Está tudo bem. Está tudo bem. Aí pela minha infelicidade, aí eu começo, não, porque o serviço que eu estou não está legal. O que eu estou fazendo não está legal. Meu casamento, minha esposa, meus filhos. Aí quando vê, o cara abandona tudo e está na porta de um bar bebendo, gastando dinheiro, bêbado. E agora tá bom? Tinha uma mulher que cuidava dele e abandonou tudo. Perceba, irmãos, que não é o lugar, mas somos nós que não estamos bem resolvidos conosco. Se resolva, irmãos. Olhe para Deus e fala, Deus, o que está mal resolvido dentro de mim que precisa ser resolvido? Quantas pessoas tomando decisões erradas, fazendo como esse menino fez, esse jovem aqui, ó. Aí quando vê, pastor Val, está sentado comendo bolotas de blocos. Quantas pessoas lá na praça não estão assim? Pessoas que é capaz de pregar para nós e hoje está comendo bolotas, porque deixou que a emoção não dominasse. A única coisa que pode te dominar é a fé. A única que pode te dominar é a fé, é a palavra, é o Espírito Santo. Emoção. Por isso que o apóstolo Paulo é preciso. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Mas nós deixamos que as emoções nos dominem. Andamos numa vida oscilante. Pessoas que tomaram decisões baseadas nas suas emoções. Vamos lá, eu coloquei algumas pessoas aqui. Eva tomou uma decisão baseada nas suas emoções, no seu próprio caminho. Ló, desejo de ganância e passar a perna no seu tio Abraão. Quando Abraão falava, Ló, Ló, escolha o que você quer. Irmão, a Bíblia fala que Ló olhou as campinas e viu que as campinas de Sodoma era verde. Era melhor lá, parecia que lá era melhor. Só qual foi o final de Ló? A mulher virou uma estátua, as filhas o embebedou e teve relação com ele, que nasceu os moabitas, que foram inimigos de Israel. Decisão errada, porque ele tomou a decisão pelos olhos, pela ganância, pelo desejo de... Abraão, quando ele mentiu, qual o desejo que dominou Abraão ali? O medo de morrer. Esqueceu de confiar em Deus. Mentiu para o homem falando que a Sara era sua irmã. Era minha irmã, mas ele falou que era a irmã dele, para o rei. O que aconteceu? O medo tinha dominado Abraão. Davi, desejo de adultério, quando ele olhou para Betseba e a desejou, tomou a decisão de trazer ela e depois tomou uma decisão em matar o marido dela. Perceba que é tudo pelas emoções, irmãos. Geazi, quando Eliseu não quis receber Naamã, Geazi olhou aquelas coisas e um desejo de ganância. Não, eu vou. Geazi correu atrás de Naamã, mentiu. Perceba, irmão, que um abismo puxa o outro. Quando você toma uma decisão errada aqui, aí você viu, aí você tem que tomar outra decisão errada ali e vai virando uma bola de neve. O que aconteceu? A lepra veio de Naamã para a sopa Geazi. Decisões, irmãos. Feche seus olhos comigo, já estou encerrando. Feche seus olhos.
Quero fazer uma reflexão com vocês aqui. Eu não quero que vocês verbalizem, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta essa tarde comigo, e o Espírito Santo pediu para mim fazer com vocês. Qual foi a decisão que você tomou que quase acabou com a sua vida espiritual? Pensa nela aí, ó. Olha pra você ver como que vai doer, irmãos. Decisão que você tomou que quase acabou com a sua vida espiritual. Você vê que quando você lembra, dói. Lembra, dói, irmãos. Porque foi uma decisão errada. Se tivesse orado, se tivesse lido a palavra, buscado conselhos, se tivesse tido discernimento, não teria tomado essa decisão. Abre seus olhos de novo. Perceba, irmãos, que são nossas decisões. Tudo está no poder das decisões. De que forma nós temos tomado nossas decisões? No nosso pastor, de quem nós temos buscado conselho, nós temos tido discernimento para saber se vai ser bom realmente ou não, sentar, parar e analisar. E eu encerro essa mensagem dizendo: Deus tem poder para restaurar, mas Ele não tira a consequência. Deus tem poder de nos restaurar, mas Ele nunca vai tirar a consequência. Por quê, pastor? Porque a consequência é a vara da correção de Deus. Davi nunca mais adulterou. Ló, acredito que nunca mais tomou uma decisão errada. Eva, com as suas consequências, eu acredito que quando nasceu a primeira criança, que ela sentiu a dor, ela falou: meu Deus, nunca mais tomo uma decisão sem falar com você. Abraão nunca mais mentiu. Geazi, tenho certeza que depois da lepra, nunca mais ele quis enganar Deus, e nunca mais ele tomou uma decisão precipitada. O pai restaurou o filho. Primeiro, o que aconteceu? Ele reconheceu. Ele caiu em si. Então é preciso reconhecer, irmãos, que somos pequenos e falhos e pecadores. Segundo, ele foi até o pai. Presta atenção. Em nenhum momento o pai foi atrás dele. E pessoas que estavam aqui na igreja, irmãos, quando saem, é preciso voltar, porque senão vai ficar em estado de miséria. Terceiro, ele não ocultou, ele não quis transferir a culpa dele, irmã Ana. Por exemplo, eu chego lá: pastor Val, aconteceu isso por causa da crise, pastor Val, a crise. Ele chegou e falou: pai, eu pequei, eu errei. Então, nas decisões que tomamos que deu errado, chegue para Deus e fala: pai, eu errei, eu pequei. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você vê que é tão fácil servir a Deus, irmão. Harakalaba, dakandarabaga, xarabadakandarabaga. Nós estamos numa campanha tão poderosa, irmão, e buscar a presença de Deus. E a palavra que veio para nós quinta-feira, como não perder? Nós estamos perdendo a presença de Deus por causa das nossas decisões. E eu fiquei vendo o pastor Adriano pregar. Se nós analisar, foi uma decisão errada de Rebeca e de Jacó de enganar o pai, de roubar o irmão. Olha o que ocasionou, irmãos. Existem guerras dentro da nossa vida que somos nós que estamos ocasionando. Tenha sabedoria. Eu sentei no sofá ontem com a minha mãe e falei: mãe, eu estou em paz. Nós perdemos, eu e a Cris, mas eu estou em paz em Cristo Jesus. Às vezes é preciso perdermos para termos a paz. Feche seus olhos. Senhor dos exércitos, digno ao Senhor de toda a honra e toda a glória. Precisamos, Pai, ser guiados pelo Teu Espírito. Nos perdoe pelas decisões erradas. Nos perdoe
quando as emoções nos dominou. Que teu Espírito Santo venha segurar na mão desta igreja. Hoje muitos de nossos irmãos não estão aqui conosco, Pai. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe. Segura na mão deles, Senhor. Segura em nossas mãos que estamos aqui essa noite. Que o teu Espírito Santo venha nos dominar. Que o teu Espírito Santo venha nos dar o domínio próprio. E que a paz, que excede todo entendimento, venha habitar dentro do nosso ser. Senhor, nos dê discernimento espiritual. Senhor, nos capacita na tua palavra. Senhor, levante pessoas estratégicas para nos dar bom conselho, Senhor. Senhor, nos incomode para orarmos, para ter uma vida de paz e regrada na tua presença, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Nós temos uma casa, por mais que não seja uma mansão, mas é tão bom dormir na minha casa. Eu tenho um trabalho, por mais que eu não ganhe um grande salário, mas todo mês o salário está ali. Eu tenho meus filhos com saúde. Eu tenho uma esposa, meu Pai. Senhor, tu tem me dado a vida, Senhor. Como o Senhor tem sido bom comigo. Eu não tenho motivos para ficar triste, porque o Senhor mora em mim, meu Deus. Tu és a nossa felicidade. A nossa vida está posta e escondida no Senhor. E que a tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre nós essa noite. Que o tirindar da tua presença esteja em nós essa noite. Que nos acompanhe, meu Deus. Pai, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos, até mesmo pelas percas, porque é o Senhor que direciona as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço. E quem crê, dá uma linda salva de palmas em nome de Jesus.